Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus me quer pras nações. Como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui. Arábia Saudita. Após o islamismo assumir o controle no século VII, todos os cristãos foram expulsos do país. Desde então, nenhuma missão foi autorizada a entrar na Arábia Saudita. Há um pequeno número de cristãos sauditas não declarados, vivendo sob constante terror, presos e executados. Eles encaram os novos convertidos não com júbilo, mas com medo e suspeita, e essa atitude impede o crescimento da igreja. Há convertidos sauditas, mas é extremamente difícil chegar a um número exato, pois não estão organizados em igrejas nem em grupos domésticos. O governo não reconhece legalmente a liberdade religiosa e nem dá proteção a grupos que se reúnem legalmente. Os cristãos que exercem sua fé de modo particular e discreto não são incomodados. Entretanto, há problema com os cidadãos que se queixam dos cultos realizados pelos vizinhos. Alguns alegam que informantes pagos pela autoridade se infiltram em seus grupos cristãos particulares. O governo oferece uma recompensa equivalente a 1 ano de salário a qualquer pessoa que denunciar uma reunião cristã. O proselitismo e a distribuição de materiais não muçulmanos, como bíblias, são ilegais. Tais arbitrariamente. O governo restringe a liberdade de expressão e de associação. A imprensa exerce a autocensura com assuntos delicados como a liberdade e a religião. A Arábia Saudita ocupa o 3º lugar no ranking de classificação de países por perseguição a cristãos. Índia. O hinduísmo é a religião majoritária da Índia e representa 79,83% da população. Em termos dos números de adeptos, é a maior religião da Ásia e uma das mais antigas crenças existentes. Os muçulmanos são cerca de 12,5% da população. Há mais de 126 milhões de muçulmanos na Índia, o que faz do país o 2º maior país muçulmano do mundo, atrás apenas da Indonésia. Os Sikhs, com 1,92%, é uma mistura de islamismo e hinduísmo, e é a religião de 19 milhões de pessoas no país. Os budistas são cerca de 0,8%. Na Índia, apenas 2,40% da população são cristãos, incluindo os protestantes, católicos, ortodoxos e outros. Os protestantes são cerca de 1,6% da população. A Igreja Católica Romana ocupa 29,2% do número de cristãos na Índia. O governo indiano tem tomado algumas medidas para dificultar ainda mais a entrada de missionários. Muitos missionários tiveram problemas na hora de renovar seus vistos. Outros, que foram descobertos, entraram para a lista negra do governo, não sendo permitido entrarem na Índia novamente, nem mesmo que fosse por poucos dias. Nesta lista negra do governo estão alguns pastores famosos, não lhes sendo autorizado a entrar mais na Índia. Há muitos relatos de ataques às igrejas, raptos, detenções e intimidações, feitas por extremistas hindus. Essas ações são particularmente dirigidas aos líderes da igreja. Outros estados têm leis anti-conversão que impedem a conversão de hindus ao cristianismo. O ano de 2011 foi muito difícil para a igreja indiana. 8 cristãos foram presos no estado da Índia, sob a acusação de radicais hindus de que estavam pregando quando na verdade estavam apenas orando reunidos na rua. Uzbequistão.
As primeiras perseguições sofridas pelos cristãos no Uzbequistão partiram de Farmelão e principalmente do seu regente, Ulig Bek, que foi um feroz perseguidor dos cristãos nas regiões que governou. Atualmente, o controle que o governo exerce sobre a igreja é forte. Todas as comunidades religiosas têm que se registrar. Porém, para a igreja protestante, esse é um processo longo, cansativo e quase impossível. Geralmente o registro é negado. Às vezes ele é concebido só para ser retirado novamente. Não há igrejas nativas uzbeques com registro, só as estrangeiras o possuem. As igrejas registradas do país são Igreja Católica, Igreja Ortodoxa Russa, Presbiteriana, Adventista e Batista. O governo não permite nenhum tipo de culto ou religião independente. Além disso, todas as formas de evangelização são proibidas. Líderes cristãos são constantemente vigiados e sofrem frequentes hostilidades no país. A importação e impressão de livros no país são estritamente monitoradas e censuradas. As autoridades nacionais e locais confiscam livros cristãos no idioma uzbek com frequência. Além disso, há altíssimas multas para aqueles envolvidos em distribuição de livros cristãos. A televisão nacional transmite programas negativos sobre as igrejas. Como resultado, muitas pessoas sofrem pressão física e psicológica na comunidade onde vivem. Afeganistão. A Constituição afirma que o islamismo é a religião oficial do país e que os seguidores de outras religiões têm o direito de professar sua fé e praticar seus ritos e cultos abertamente, desde que dentro dos limites impostos pela lei islâmica, Sharia. Como na maior parte dos países islâmicos, os sunitas são a maioria e também no Afeganistão. A conversão de um muçulmano a outra religião é considerada apostasia, sendo punível com a morte em algumas interpretações da lei islâmica no país. O Código Penal não define apostasia como crime e a Constituição proíbe a punição por crime não definido no Código Penal, que, no entanto, afirma que os crimes graves, incluindo a apostasia, serão punidos por um crime de acordo com a ANAF, jurisprudência religiosa e manipulados por um procurador-geral do escritório. Cidadãos do sexo masculino com idade acima dos 18 anos e do sexo feminino acima dos 16 anos, de mente sã que se convertem a outra religião que não é o Islã, têm até 3 dias para se retratar da sua conversão ou serão punidos, sujeitos à morte por apedrejamento, a privação de todos os bens, posses e a anulação de seu casamento. O mesmo acontece quando um indivíduo é acusado do crime de blasfêmia. Sobre a conversão de muçulmanos e outras religiões, especialmente o cristianismo, o embaixador afegão nos Estados Unidos disse que a Constituição do país garante a liberdade religiosa e a lei Sharia não entra em conflito com as leis do país. O Afeganistão é o segundo país na classificação de países por perseguição cristã. Meu Deus. Somália. A falta de lei no país abre espaço para o crescimento do extremismo religioso, que é o grande responsável pela perseguição aos cristãos somalis. Há uma carta de direitos no governo de transição. Extremistas têm acusado organizações cristãs de ajuda humanitária de aproveitarem o caos no país para divulgarem o evangelho. Tais acusações acabaram atraindo a atenção da mídia e levando a ataques públicos contra cristãos por parte dos jornais locais. Além disso, os partidos políticos muçulmanos têm publicado relatórios que detalham os
os programas evangelísticos e advertem severamente o povo somali a manter distância a tais atividades. Desde que se tornou independente, em 1960, a Somália sofre com grupos radicais, como o Movimento Radical Somali, o Movimento Patriótico Somali, o Congresso Somali Unido e o mais conhecido deles, o Al-Shabaab, grupo radical islâmico criado em 2004, que domina algumas áreas do sul do país e tem como objetivo derrubar o governo de transição da Somália. O Al-Shabaab é financiado pela Al-Qaeda. Além de acusar instabilidade política no país, esses grupos coíbem e reprimem qualquer possibilidade de trabalho missionário ou evangelístico no país. A Somália está no 4º lugar na classificação de países por perseguição. Coreia do Norte. A Constituição prevê a liberdade religiosa. No entanto, na prática, o governo restringe severamente qualquer atividade religiosa, exceto o que possa ser supervisionado rigorosamente por grupos reconhecidos oficialmente, ligados ao governo. As igrejas de fachadas, servindo de propagação política sobre a liberdade religiosa no país. Quase todos os cristãos da Coreia do Norte pertencem às igrejas não registradas e clandestinas. O culto deles se constitui de um encontro casual de 2 ou 3 deles, em algum lugar público. Lá eles oram discretamente e trocam algumas palavras de encorajamento. O Estado não hesita em torturar e matar qualquer um que possua uma Bíblia, quer esteja envolvido no ministério cristão, organize reuniões ilegais, quer tenha contato com outros cristãos na China, por exemplo. Os cristãos que sobrevivem às torturas são enviados aos campos de concentração. Lá as pessoas recebem diariamente algumas gramas de comida de má qualidade para sustentar o corpo, que deve trabalhar 18 horas por dia. A menos que aconteça um milagre, ninguém sai desses gigantescos campos com vida. De acordo com missionários, os cristãos norte-coreanos mantêm suas Bíblias enterradas nos quintais, embrulhadas em plásticos. Alguns pastores na China oram por doentes e pregam através de interurbanos feitos por telemóveis. Tudo isso no intervalo que vai de 5 a 10 minutos. Os cultos telefônicos têm que ser rápidos e muitas vezes são interrompidos bruscamente, porque a Coreia do Norte usa rastreadores para localizar os telemóveis. A pressão do governo contra os cristãos tem aumentado cada dia mais. A Coreia do Norte está no ranking 1 de perseguidos. Oh, Jesus, tem misericórdia. Esses dados, meus queridos, são dados retirados pelas organizações que cuidam do rastreamento sobre cristãos perseguidos no mundo. Todos vocês, eu acho que todos receberam aí um papel com o nome de um país e alguns dados sobre esse país. A localização geográfica, a população, o número de cristãos e a religião predominante e o seu governante. Nós tivemos essa iniciativa de entregar cada papelzinho desse, talvez para você seja cansativo ouvir isso e ouvir esses dados, mas para nós é motivo de nós alertarmos e glorificarmos a Deus pela liberdade que nós temos aqui. Porque aqui nós podemos falar do Evangelho, nós podemos ter nossa Bíblia e às vezes nós desdenhamos daquilo que nós temos. Nós temos acesso à Bíblia, nós podemos pregar, nós podemos orar, enquanto em países como a Coreia do Norte, que é o país, pelo 6º ano consecutivo, é o país com mais perseguição aos cristãos. Os cristãos lá não podem proferir sua fé e dizer que são cristãos porque são mortos, são torturados. E aqui nós representamos alguns dos países onde é mais difícil de se alcançar o Evangelho. Esse papelzinho que nós entregamos, guarde com muito carinho, meu querido. E ore por esse país, ore pelo seu governante e ore para que o Evangelho venha alcançar
esse país e essa nação. Porque nós não fazemos missões só se nós dermos o dinheiro, nós fazemos orando e nós fazemos indo também. Às vezes nós não podemos ir, mas nós podemos orar por quem lá está. Então pega esse papelzinho com muito carinho, nas suas orações, ore por esse país. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aí nós podemos ver, né, 6 países que onde o nome de Jesus não pode ser propagado, não pode ser levado. E nós que temos o privilégio, onde quer que